Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso... Bíblia E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 27, do versículo 32 ao 66, Marcos 15, do versículo 21 ao 47, Lucas 23, do versículo 26 ao 56, João 19, do versículo 17 ao 42 e Salmos 22. No final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir agora a sua Bíblia aí em Mateus 27, do versículo 32 ao 66. A crucificação de Jesus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber. Mas, depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, e desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se tem compaixão dele, pois disse: Sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Jesus expira na cruz. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servir-lhe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus é sepultado. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que este lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo,
que ele havia mandado cavar na rocha. Depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente do sepulcro. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que os seus discípulos não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem uma escolta, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e procuraram manter a segurança do sepulcro. Além de deixarem uma escolta montando guarda, lacraram a pedra. Marcos 15, do versículo 21 ao 47. A crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. O sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro.
Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Lucas 23, do versículo 26 ao 56. Jesus é levado para ser crucificado. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus é pregado à cruz. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, disseram: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus expira na cruz. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. Então todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Contudo, todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que o havia seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Jesus é colocado no sepulcro. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Então, descansaram no sábado em obediência ao mandamento. João 19, do versículo 17 ao 42. A crucificação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus.
Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar: olharão para aquele que transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Salmos 22. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes,
de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados. Sim, eles confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança aos seios da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos touros de Baçã. Como o leão voraz que ruge, eles escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e resgata-me dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que o coração de vocês viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até mesmo aqueles cuja vida se esvai. A prosperidade servirá a ele. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Virão e proclamarão os seus feitos de justiça. A um povo que ainda não nasceu, contarão o que ele fez. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Chegando já aí o final dos 4 evangelhos, né? A gente hoje pôde ver aí realmente já Jesus sendo crucificado, né? E sendo sepultado. Então a gente já está aí chegando no finzinho ali, né? Dessa história de vida ali, né? De Jesus e logo após o sepultamento e crucificação dele. Chegando já na ressurreição dele, né? Exatamente. E a gente pôde ver aí, na leitura dos 4 evangelhos, o mesmo relato, né? Tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando aí sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte dele também, né? Exatamente. Porque a crucificação, isso que é legal da gente entender.
ele é separado nessa a crucificação, que ele já conta o relato ali desde carregar a cruz até ser pendurado na cruz, né? Então aí denomina, né, crucificação. Mas daí ele tem uma parte ali específica que é a morte realmente, né? Quando ele morre e depois o sepultamento, né? Exatamente. E como a gente leu a mesma coisa, né? A mesma história, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou me apegar um pouco mais aqui nessa parte do relato de Lucas e João para explicar, porque também nesse momento de Lucas é o único que relata também sobre a salvação, entre aspas, assim, né? Do ladrão que estava junto com Jesus na cruz. Os outros 3 evangelhos não falam sobre esse ladrão ser salvo, tá, gente? Então, é só por tema aí de explicar algo que a gente já tem mais conhecimento. Então, começando ali falando sobre ele ser levado para ser crucificado, né? E nesse momento que é levado para ser crucificado, em todos os evangelhos, bem dizer, né, menos acho que de João, relata sobre um homem chamado Simão, que era um homem de Cirene, que estava vindo do campo e tudo mais, e os soldados ali pegaram ele para poder ajudar Jesus a carregar a cruz. E quando E fala... uma coisa só legal, uma informação geográfica, né? Cirene, ela é uma cidade do norte da África, no qual tem uma população muito grande de judeus, né? Então, assim, cara, do norte da África até Jerusalém é uma distância muito grande. Então, entender, né, por que que esse homem de Cirene estava ali? Porque a gente ainda está dentro do contexto da festa da Páscoa. Então, muitos judeus se dirigiam para Jerusalém, né, para comemorar ali essa festa da Páscoa, né? Então, por isso que esse homem estava ali. Exatamente. E aí, quando fala, né, que ele é forçado a carregar a cruz, gente, só pra gente entender também, não era a cruz inteira assim, tá? O pedaço reto ali, né, o vertical, já ficava no local aonde ia ser crucificado. Então, as pessoas só carregavam a outra viga, sabe? Da Então, horizontal, a né? da horizontal, isso. E ela não era já pregada na mão ou coisa do tipo. A pessoa ela podia carregar da forma que ela quisesse. Então, por isso que pegaram essa ajuda desse Simão, tá? E é uma coisa engraçada porque ele é relatado nos 3 evangelhos, né? Então, assim, eu vejo assim, pô, foi uma coisa importante. Esse homem parece que foi o único ali, né, que é relatado e é uma pessoa desconhecida, não sabemos, não tem outros relatos falando dele. No entanto, é bem descritivo o nome dele, né, que ele estava vindo do campo. Fala inclusive, né, em Marcos que ele era pai de 2 filhos ali. Então, assim, eu vejo até em Marcos fala pai de Alexandre e de Rufo, né? Então, assim, eu acho que esse homem teve aí um significado muito importante, né? De poder compartilhar esse carregamento, né, da cruz ali de Jesus. E depois colocam até, né, que ele estava indo a esse lugar de Gólgota e no meio do caminho deram vinho misturado com fel para ele beber, mas depois de prová-lo ele recusou. E quando a gente ouve isso, às vezes acha que as pessoas estavam maltratando Jesus ou coisa do tipo. Mas vinho com fel, ele era uma mistura, gente, para diminuir o sofrimento. Então, o fel, ele era considerado como um narcótico ali e era uma substância muito usada para aliviar a dor. Então, quando Jesus recusa, não é porque estava ruim, não era coisa do tipo, era porque assim, ele não era liberado para tomar algo para passar por todo aquele sofrimento sem dor. Deus já tinha preparado ele. Então, por isso que quando ele prova, ele recusa essa bebida, tá? Do tipo assim, eu preciso passar por esse, Por esse por esse sofrimento, né? sofrimento, por essa dor, né? Não, eu não quero um jeito de amenizar essa dor, né? Exatamente. E aí em Lucas, né, fala até que as mulheres caminhavam junto com ele e chorava. Lucas também é o único que relata sobre isso, sobre Jesus falar com essas mulheres, né? Tanto é que ele coloca assim: filhas de Jerusalém, não chores por mim, né? Chorem por vocês, porque e pelos seus filhos, né? Pois chegará a hora em que vocês dirão: bem-aventuradas as estéreis,
os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Ali pelo sofrimento que ia vir, né, dessa pós-ressurreição de Cristo, onde haveria perseguições e tudo mais. Então, esse é o único momento que fala que Jesus falou com essas pessoas, né? E até conclui, né, no versículo 31, né, da leitura de Lucas, que fala: Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca, né? E é exatamente isso que a Sayuri falou, né? A árvore verde era tipo assim, quando Jesus estava com eles, quando o evangelho, né, estava presente. Então ele está Ele falando estava assim, vivo, ele né, ali estava junto. vivo, né? Então ele falou, olha, se isso está acontecendo, né? E a árvore estava verde, imagina agora que a árvore vai secar, né? Que o evangelho, né? Chegará esse momento assim que o evangelho estará não sendo mais espalhado, que vai ser um sofrimento ainda mais futuro, eu acredito. E algumas nações talvez já passam por isso, né? Então ele falou, nesse momento sim, mulheres, vocês têm que chorar, né? Porque é melhor que vocês não tenham filhos passando por esse momento onde o evangelho não vai poder nem ser espalhado mais. E depois, né, ele vai já para o outro tópico, que vai do versículo 32 até o 43, que fala sobre ele ser pregado à cruz. Então, a gente já passou ali por esse caminho, né, de levar a cruz até o local, né, e agora ele vai ser pregado. E quando ele é pregado, ele é colocado ao meio de dois ladrões, gente. E uma só das coisas interessantes também, ele foi pregado num lugar chamado Gólgota, né, que era ali chamado caveira, né, o significado dela. Então, assim, só para entenderem também, esse local era um local onde colocavam as cruzes, né, crucificavam ali os presos e depois disso tiravam esses presos e jogavam num buraco que tinha logo próximo. E ali ficava cheio de caveira. Então por isso chama caveira, tá? Porque era o costume deles, ladrões, pessoas, né, que eram crucificadas ali, depois, né, de tirar, era jogado o corpo ali para que o corpo secasse e virava caveiras, né? Então por isso, né, foi levado a esse lugar. E é interessante da gente entender qual era para ser o destino do corpo de Jesus. O destino do corpo, né, para ali os soldados, tudo, era que logo depois dele morto, iam desprender ele da cruz, né, junto com os outros dois, e jogar ele nesse buraco, no buraco de caveiras. Exatamente. E aí tem esses dois ladrões, gente, ao lado de Jesus. E esse daqui, eu estava lendo até nas explicações, se refere também ao momento onde Tiago e João, lá atrás que a gente leu, pede para que um sente à direita e outra à esquerda. E Jesus até critica eles, né? Por conta que eles não sabiam o que eles estavam pedindo. E o que eles estavam pedindo era já essa posição dos ladrões. Então aqui está se referindo, falando, né, que esse lugar era para quem estava preparado para enfrentar a crucificação, a morte ao lado de Jesus. Então por isso que Jesus vai e fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Então esse lugar já tinha alguém. E aí eram esses dois ladrões. Um ficava insultando Jesus e o outro, aqui no Evangelho de Lucas, fala que ele reconhece Jesus e fala: olha, você não sabe o que você está falando, né? Nós estamos aqui pagando por coisas que a gente fez e tá tudo bem. Agora ele não fez nada para estar passando por isso, né? E aí é onde e ele mesmo pede para Jesus, né? Lá no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no 43, Jesus já responde para ele, né? Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, isso que é bacana, né? Que Lucas deixa esse momento relatado, né? Do arrependimento e nos mostrando também que Jesus está ali para perdoar os nossos pecados desde que reconheçamos Ele, gente. Não é porque vamos estar ao lado ali de Jesus é que vamos estar salvos. Foi necessário também o reconhecimento, porque aqui, né, um só ladrão foi salvo, o outro só ficou zombando e tudo e estava ao lado de Jesus, né? E nesse tópico ainda, né, ele conta sobre a zombaria que Jesus estava sofrendo ali pelos os mestres da lei, pelos sacerdotes, né, pelos próprios soldados, falando, né,
Você não é o Cristo, né? Desça daí então, se você, né, salvou tantas pessoas, salve-se a si mesmo, né? E ali estava um meio de zombaria. Isso é legal da gente entender também o horário que isso passou. Então, isso foi antes do meio-dia. Então, assim, é mais ou menos das 9 da manhã até meio-dia que acontece toda essa parte da crucificação em si, de colocarem na cruz, prenderem na cruz, fazer todo esse movimento, muita gente, né, seguindo eles e tendo essas pessoas ali zombando dele, né? E uma das coisas que chama atenção é a placa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, né? Que Pilatos manda escrever ali, né? Este é o rei dos judeus, né? E num outro evangelho fala que foi escrito isso em 3 idiomas diferentes, né? Foi em latim, grego e aramaico. Então, tipo assim, gente, ali era para todo mundo saber o que estava escrito, né? E é interessante que o sacerdote falou, não deve escrever isso, né? Tipo, o rei dos judeus, né? Tem que escrever ali o que se achava, né? O que se Rei. chamava, né? Exato, o rei dos judeus, né? Não colocando isso, né? E tem a parte ali que eu acho que é em João que fala, né? Que Pilatos falou, o que eu Tá escrevi, escrito. né? Não vou alterar. Então é interessante, gente, que mesmo é aquele assim, Deus escreve, né? Certo em linhas tortas, né? Então, tipo assim, coisas que foram acontecendo, né? Tipo assim, pô, por que Pilatos mandou escrever isso, né? E realmente era aquilo ali que era para acontecer, né? Ele é o rei dos judeus, né? E, tipo assim, não, vamos dizer assim, isso para os sacerdotes, pô, não faz sentido, a gente tá prendendo ele porque isso é uma blasfêmia, né? E como você vai lá e coloca essa placa, né? Então, tipo assim, é legal da gente observar como as coisas, né, da crucificação foram acontecendo, né? E tudo respeitando as escrituras. E isso que é legal quando a gente vai lá para a leitura de João, que daí ele traz nos textos mostrando sobre isso, né? Inclusive fala sobre as roupas, né? Uma das coisas sobre as roupas de Jesus fala que eles foram divididas em 4 partes. No entanto, a túnica de Jesus era um tecido inteiro, costurado de cima a baixo, que não dava para rasgar, né? E ali tiraram a sorte, né? Sei lá, em pedra, papel, tesoura, enfim, tiraram a sorte ali para saber quem ficaria com a túnica. E ali João fala, né? Isso para que se cumprisse a escritura. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E isso está na leitura de Salmos 22, na qual a Sayuri leu por último, né? 22:18. Então, assim, muita coisa do que foi acontecendo nesse momento da crucificação de Jesus já estava predito, né? Já estava escrito na própria palavra, aqui na própria Bíblia, né? Muitos anos atrás, né? Por Davi lá em Salmos, né? Por isso que a gente finaliza até a leitura ali com Salmos 22, relatando todo o detalhamento ali desse momento, né? E só fazendo um adendo sobre o que o Jason falou, até mesmo sobre a placa que ficou acima da cabeça de Jesus, né? Que era uma forma irônica até para falar que era um rei despido do seu reinado, né? Mas mal eles sabiam que era ali, naquele momento da crucificação, é que se iniciou o reinado de Jesus, né? Então, Jesus não reinou quando ele estava em terra ali, pregando e tudo mais. Ali ele começou o caminhar dele e como deveria ser espalhado o evangelho. Mas após a crucificação e a ressurreição, é que esse evangelho foi espalhado para mais pessoas, né? Então, ali mostrando realmente o início de um reinado, né? E no livro de João, dentro desse tópico ainda da crucificação, né? Fala somente no livro, né, no Evangelho de João, que nesse momento da crucificação, Jesus olha para a mãe dele e ao lado da mãe dele está um discípulo, né, na qual aqui é só escrito o discípulo a quem ele amava, né, o discípulo a quem Jesus amava. Todos, né, a maioria ali dos teólogos entendem que este discípulo é o próprio João, né, e que Jesus olha para a mãe dele e fala: aí está o seu filho, né, apontando para João, e olha para João, né, o discípulo ali a quem ele amava, e fala: aí está sua mãe. E fala: daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, né?
E é interessante porque, de fato, né, os estudos teológicos mostram que João foi quem ficou cuidando, né, de Maria, mãe de Jesus, ali após, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois a gente fala ali sobre Jesus expirar na cruz, né? Que é esse momento onde ele entrega o espírito dele ali para Deus, né? E antes disso, gente, em Lucas não fala o que ele clamou ao Senhor, né? Em Marcos e Mateus fala o que ele clamou em alta voz, né? O que ele bradou em alta voz ali falando Eli, Eli, lema sabachthani, né? Que é Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, gente, é engraçado até que o povo acha que ele tá clamando por Elias. Então, assim, é triste que até no momento onde Jesus está ali se entregando, né? E ele já havia dito que ele era filho de Deus e tudo mais, por que ele iria clamar para Elias, né? Ele estava clamando para o pai dele, para Deus ali, né? E ali ele até fala, vamos ver, né, se Elias vai vir salvá-lo e tudo mais. E aí, né, depois disso, ele até fala que ele tá com sede, né, e pegam e enche ali, né, como se fosse um algodão, vamos colocar assim, né, uma esponja, e coloca na boca de Jesus o vinagre, gente. E o vinagre ali era como se fosse para prolongar a vida e prolongando dessa forma também a dor. E aí por isso que quando ele prova, ele fala assim, está consumado. E se entrega ali, né? E nesse momento passa do meio-dia até 3 horas da tarde um breu, nem o sol brilha, mostrando ali que até a natureza lamenta por aquele acontecimento, né? Isso que é legal da gente entender, que é essa fala, né, de meu Deus, por que me abandonaste, né? E é muito legal porque a gente vai ver isso também ali, Davi falando em Salmos 22. Porque realmente aqui, gente, Jesus sabia que ele teria que passar por isso. E esse momento dele passar pela crucificação, a aflição, ele teria que passar sozinho, né? Então, até quando a gente vê antes ali no jardim, ele fala, Deus, eu preciso passar por isso, né? Se possível, afaste de mim esse cálice. Porque nesse momento da crucificação, de fato, haveria uma necessidade do pai separar do filho, né? Haveria a necessidade desse sofrimento que Jesus tinha que passar. Isso era um propósito na qual tinha que acontecer, né? Então, por isso que Jesus ali, naquele sofrimento, né? Imagina que você, cara, pregado numa cruz, é uma coisa, a gente não tem essa noção, não faz ideia de como é isso, porque ele é um sistema de realmente de você morrer com dor, na qual os seus pulmões ficam todos esticados, na qual você não consegue respirar. Então é todo ali não é só pregado numa cruz, não, tem todo um porquê ser pregado na cruz. Realmente era um método de morrer com dor, né, com sofrimento, para aquela pessoa que fez vários crimes sofrer por aquilo e para servir de exemplo para outras pessoas também não fazer aquilo. Então, assim, ali era um momento realmente de sofrimento que Jesus estava passando sem necessidade, né? E sem necessidade, assim, para a visão, né, humana, porque ele não tinha feito nada de errado, mas era necessário, sim, para o reino de Deus, né? E por isso que ele fala, Senhor, por que que me abandonou, né? Por que que o Senhor poderia aparecer aqui, né? Tipo, meu pai me ajuda, né? Mas ele sabia também que aquilo era necessário. E nesse momento, né, como o Senhor falou, que ele fala é consumado, que ele, até nos outros evangelhos, fala que ele expira, né, que ele solta o ar e entrega o espírito dele. Isso é muito legal, que fala que existe esse movimento, né, ali na natureza, na qual as rochas, né, são trincadas, o tempo se fecha e uma das coisas principais, que o véu é rasgado em duas partes. Então isso é muito legal de entender, né? Porque por que que o véu é rasgado, gente? Isso daí vai para uma parte mais profunda, né, que a gente tem que entender desde lá, né, do quando havia os templos de adoração e tal, que existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Nesse lugar santo para o santíssimo existia um véu na qual só o sacerdote totalmente preparado, o sumo sacerdote totalmente preparado, ungido, poderia passar.
né, por esse véu para ir para o lugar santíssimo, na qual ele tinha ali o momento de falar com Deus. Então ele tinha que estar totalmente ungido, era só alguns, né, que conseguiam isso, e era no momento dele consultar a Deus, né? Ali ele tinha um acesso direto com Deus. E isso, né, no, a gente vê ali quando criam o tabernáculo, depois quando criam ali o templo de Salomão, tudo tinha isso. E quando isso acontece, no momento que Jesus entrega, né, que ele fala está consumado e rasga esse véu em duas partes, isso mostra que o acesso agora com Deus está liberado, não existe mais um véu que separa o santo do santíssimo, né? E mostrando também, por isso que ele até fala, né? Pai, perdoa os pecados dessas pessoas, né? Perdoa os pecados, né? Porque se referindo mais aos sumos sacerdotes, aos líderes judeus, né? Aos políticos, que eram essas pessoas que, bem dizer, guiava os filhos ali de Deus, né? Guiava as pessoas ao encontro com Deus. Então, quando rasga esse véu, nos mostra que a gente já não precisa dessas pessoas para nos guiar, porque eles eram como se fossem guias cegos, né? Que eles nem estavam levando para o lugar correto. Eles estavam simplesmente olhando para o próprio umbigo ali, querendo as próprias coisas, né? Então, esse ato de rasgar o véu nos mostra essa liberação, né? Esse livre acesso, desde que reconheçamos Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Porque não adianta você falar assim, eu reconheço Deus. Se você só reconhece Deus, você não tem esse livre acesso, né? Porque quem é o caminho é Jesus. Exato. E fala, né, em Lucas que nesse momento, né, que acontece tudo isso, que a terra tremeu, que o tempo fechou, né, e que Jesus expirou, né, fala ali, eu acho bacana isso, que o centurião, né, o centurião era o guarda que estava ali, né, acompanhando tudo aquilo, não deixando as pessoas chegarem perto, né, ali como cuidando ali, esperando que os corpos, né, morressem ali, né, os três prisioneiros. Fala que ele vendo isso, ele diz, certamente este homem era justo, né, alguns, tanto em Mateus e Marcos, fala que esse centurião creu, falou, certamente esse era filho de Deus, né? E todo o povo, né, em Lucas fala que todo o povo que estava ali presente e viu essas coisas acontecendo começou a bater no peito e a afastar-se. Esse ato de bater no peito, ele era uma coisa cultural e que significava uma causa de tristeza ou culpa. Então, tipo assim, quando o povo vê aquilo, começa a bater no peito no sentido assim, a gente matou um inocente. Tipo, a gente tá carregando a culpa, né, de matar uma pessoa, de crucificar uma pessoa inocente. Então, isso me chama a atenção que até quando Jesus ali se entrega, né, realmente ali, vamos dizer, morto, ele consegue converter as pessoas, até mesmo no ato da morte dele, pessoas são convertidas falando assim, fizemos cagada, esse homem aí, realmente, eu acredito que ele era o Filho de Deus, né? E aí, já indo ali, né, para João, ele relata algo também diferente que os outros três evangelhos não relataram, né, gente? Que depois que Jesus curvou a cabeça ali, que fez essa consumação da morte dele, daquele momento, era o dia da preparação. Aquele dia que ele entregou o espírito dele era o dia da preparação da Páscoa. E então o dia seguinte já era o sábado solene ali, né, da Páscoa. Então eles não queriam que os corpos ficassem de pendurados ali na cruz, né? Até porque quando você fica na cruz, igual o Jesus falou, você fica sofrendo, então você não tem uma morte rápida. Então você fica ali agonizando e tudo mais até que falece. Então, como eles já queriam que fosse rápido, os soldados ali passavam, viam se estava morto, né? E quebrava as pernas. Por que quebrar as pernas? Para daí você cair com peso e ali causar aquele impacto, sabe? De não você ficar sustentado ali, né? Porque ele prendia os pés também, então você tinha um apoio. E quando você não tem um apoio, você cai. Então, por isso que ele quebrava os ossos. E isso ele fez com os ladrões ali, né? E quando chegou em Jesus, ele viu que Jesus já tinha falecido, né? Por isso que
quando comentam para Pilatos, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que Jesus já faleceu, ele fica até surpreso. Como assim, né? Porque demora muito. E então, quando eles passam nessa vistoria ali, se já estavam mortos ou estavam vivos e tudo mais, e verifica que Jesus estava morto já, ele perfura com uma lança a costela de Jesus, né? E nesse momento sai sangue e água. E esse fato, né, de sair sangue e água era só para mostrar, né, que Jesus era plenamente humano, né, que ele era ali filho de Deus, porém ele veio em carne e osso, normalzinho ali, e ele faleceu ali naquele momento. E isso também estava relatado lá por Davi em Salmos 22, né, com uma lança perfuraram a costela e tudo mais, né. E depois desse momento, gente, depois de realmente ter a certeza de que o corpo, né, morreu, né, aquelas pessoas tinham morrido, eles geralmente tiravam ali o corpo e jogavam, né, naquele buraco na qual eu expliquei no começo por chamar o nome, né, de caveira. Só que a gente vê que com Jesus acontece diferente. Fala que um homem chamado José, membro do conselho, né, ali das sinagogas, um homem bom e justo, e aqui, né, um detalhe, mas que não coloca, um homem provavelmente muito bem sucedido, né, porque para ter um sepulcro cavado na rocha em Jerusalém era só a elite que tinha, né, só reis, só pessoas assim muito bem sucedidas, né, e fala que esse homem, esse José, vem com Nicodemos, né? Os dois ali, isso é uma coisa muito legal de perceber, que os dois eram seguidores de Jesus, né? E esses dois eles seguiam só que em segredo, porque eles pertenciam ao grupo ali A à né? sinagoga, aos mestres da lei, aos sacerdotes, e eles não queriam mostrar, né? Não queriam falar, olha, nós cremos, né? Nós cremos em Jesus sendo o Cristo. Então eles seguiam em silêncio. Mas no momento, né, dessa morte de Jesus, eles se mostram, né? Eles falam, olha, nós não estamos, né, nem aí, não estamos mais preocupados. Nós queremos o corpo dele, nós queremos, né, sepultar ele de uma forma justa, de uma forma como um rei. Então isso é uma coisa interessante, porque os reis eram sepultados dessa forma e eles vão ali querendo, né, sepultar Jesus como um rei, não como um prisioneiro que era jogado num buraco e o corpo ali secava, né? Então até fala, né, não sei se é em qual dos evangelhos, fala que isso chama a atenção de Pilatos, né? Tipo assim, nossa, vão pôr ele, né, num sepulcro cavado em meia rocha, né? Que chique isso, né? E Pilatos libera, falando, não, pode levar. Então é isso que acontece nesse momento do sepulcro aqui, falando, né, que descem então o corpo dele. José fala inclusive que a mãe de José também estava junto, né? E Nicodemos e algumas outras mulheres estão juntas e fazem todo essa parte de preparar o corpo de Jesus antes de chegar o sábado, né? Porque o sábado, como a gente já leu em várias partes, ali ainda era considerado um dia sagrado, na qual não deveria fazer nada. Então eles já correm ali, né, no finalzinho do restante do dia ali ainda que eles tinham, né? Porque fala, né, nessa morte de Jesus acontece do meio-dia às 3 horas da tarde. Então eles pegam, faz tudo isso para já preparar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro. Então fala que compra o linho, tem as ervas, né? Especiarias, né, aromáticas. Exatamente, para preparar o corpo dele ali, fazer o embalsamento, que era uma coisa bem de costume, né, dos judeus naquela época. Exatamente. E em Mateus, gente, relata sobre a guarda do sepulcro, né? Que é ali do versículo 62 até o 66, que fala ali que o sumo sacerdote se lembra que ele havia já dito que ia ressuscitar após 3 dias. Então vai e pede para Pilatos deixar uma guarda ali, né, naquele sepulcro, falando que ele já tinha dito, mas vai que os seguidores dele vai e rouba o corpo para falar, para aumentar ainda mais a fama desse Jesus. E aí Pilatos libera para ter essa guarda. Então a gente finaliza o momento ali deixando a guarda. A gente ainda não viu a ressurreição de Cristo, né? Então a gente está ali no primeiro dia que ele vai ficar dentro do sepulcro
E esse sumo sacerdote todos, né, não se contendo, pede para ter essa guarda ali na porta do sepulcro que Jesus ficou, e além da guarda, pede para lacrar a pedra, porque lá era um buraco dentro da caverna, né? E tinha uma pedra que envoltava e jogava, né? Como foi de Lázaro. E era uma pedra pesada, então, tipo assim, já era um negócio muito difícil de remover. Você não conseguia remover em silêncio, não era uma porta que você abre quietinho, vai na ponta dos pés. Não, era um negócio que precisava de pelo menos 2 ou 3 pessoas para remover aquela pedra. Mas além disso, né, os sacerdotes ali pedem para lacrar. Lacrar realmente era pôr uma corda, né, trancando aquela pedra ali e ainda pondo um selo. Então é isso que é legal de ver em alguns filmes ou séries, enfim, que realmente isso está embasado, né, no Evangelho de Mateus, que foi feito dessa forma. E terminamos essa parte, né, da crucificação, morte ali, preparação do corpo de Jesus, né, na leitura dos evangelhos. E depois nós fomos para Salmos 22. E é interessante quando a gente lê Salmos 22, porque a gente fala, pô, do nada, né? Já faz tempo que a gente não lia Salmos e volta para Salmos. E, gente, é muito interessante quando lê Salmos ali, 22, porque, como a Sayuri, né, leu ali, fala que é um salmo davídico. Quem escreveu aquilo ali foi Davi. No entanto, quando você começa a ler, você começa a ver muita semelhança com o que Jesus estava passando. E quando você vai para alguns versículos específicos, é muito intrigante, porque não existe relatos, né, de que Davi passou por algumas coisas que está escrito nesses Salmos 22, né? Então, uma das coisas ali que os Salmos ele é dividido em 2 partes, né? Os teólogos dividem ele dessa forma, que do versículo 1 ao 21, ele fala ali sobre um sofrimento profundo que o autor ali está passando, que no caso, né, aqui quem escreveu é Davi. No entanto, a gente vai ver uma semelhança muito com o sofrimento que Jesus também está passando na cruz nesse momento da leitura que a gente fez, né? De falar assim, meu Deus, por que me abandonaste? E o primeiro versículo é isso, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Então, a gente começa já a ver uma semelhança no primeiro versículo, né? E a segunda parte, do versículo 22 ao 31, já começa uma parte ali de louvar a Deus, né? Glorificar a Deus, né? E quando a gente está lendo esses salmos, realmente, do versículo 1 ao 21, é tipo assim, por que o Senhor me zombou? Por que as pessoas estão zombando de mim? Né? Até ali no versículo 6 fala, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. E fala tipo assim, o Senhor me deixou aqui, né? Eu preciso de alívio, eu estou sofrendo ali, né? Então, tipo assim, tudo isso é muito semelhante, né, com que a gente percebe que Jesus também estava passando ali na cruz, né? E a gente vai para 3 versículos ali que é um choque para quem está lendo o Salmos 22, que fala, né? O versículo 16, 17 e 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Esses 3 versículos, gente, não existe um registro histórico falando que Davi passou por isso. No entanto, a gente vai ver, né, Jesus, né, o Messias ali passando por isso. Que fala, né, ali, perfuraram minhas mãos e meus pés, né, que é a cruz. A gente não sabe ali de Davi, né, se aconteceu uma perfuração, foi alguma coisa mais rasa, não que ele foi crucificado, né. Ali falou, né, no 17, posso contar todos os meus ossos, e isso se passou com Jesus, né, como a Saíra falou, quebrou os ossos, né, dos 2 ladrões, mas não quebrou os ossos de Jesus. Então, quer dizer, todos os meus ossos estão inteiros, né? E ali dividiram as minhas roupas e lançaram sorte, né, pelas minhas vestes, que é aquela parte também que a gente falou, né, da túnica. Então, isso é muito interessante da gente ver, porque Davi realmente foi o símbolo maior de rei, né? Ali foi a partir dele, né, que Deus faz uma promessa falando, ó, da sua linhagem virá o Messias, né? Virá o rei maior de todos, né? Então,
É como mostrando assim, do primeiro rei que realmente agradou a Deus até o último rei que agradou a Deus, indo, né, de Davi ao Jesus Cristo, né, ao Messias. Exatamente. E terminando ali o Salmos 22, né, que mostra bem que dessa parte ali do versículo 22 até o final começa esse momento de adoração, esse momento ali de louvar ao Senhor, né? Daí ele começa: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Então vem esse momento, né, após esse sofrimento que está marcado aqui em Salmos, né, antes do versículo 22 ali, então mostra esse momento de muita angústia, de muito sofrimento, e depois esse momento de louvor e glorificação, que é o que a gente está vendo, né, acontecer aqui com Jesus, né? Tem esse momento de dor na qual Jesus fala: Senhor, porque, né, Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Que as roupas dele são divididas. Todo esse momento, né, é como assim, Jesus está vivendo o que está escrito nesses salmos, e logo depois desse sofrimento vem o momento de louvar e glorificar, que a gente vai ver isso acontecendo na ressurreição de Jesus Cristo, né? Esse momento que as pessoas vão falar: meu Deus, né? Vamos glorificar, porque realmente vivemos, né, com o Messias, né? Vivemos ali junto com o Filho de Deus. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês hoje. É uma leitura um pouco mais pesada também, né, gente? Da gente ver todo esse sofrimento, o que aconteceu com Jesus, mas necessário. A gente já está aí indo para a última leitura dos evangelhos. No próximo episódio, vamos ler o último momento ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então por isso que eu já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Um beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!